Olá, hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, um tema muito falado por nós espíritas, que é o tema Os Trabalhadores da Última Hora. E nós ouvimos muito falar que nós somos esses trabalhadores da última hora. E vamos estudar um pouco por que é que esse título, essa responsabilidade é a nós incumbida, por sermos considerados estes trabalhadores da última hora. No Evangelho de Jesus, que está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, ele diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores, que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram, e ele saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo, saindo mais uma vez à hora 1 décima. E encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. E então ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1 décima hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai da família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo-lhe, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dá a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. E neste capítulo não há o comentário de Kardec, onde ele passa direto para as instruções dos espíritos. E as instruções dos espíritos diz o seguinte: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho laborioso. Apenas lhe faltava o labor. Olha aí, ele aguardava ser chamado para o trabalho, apenas lhe faltava o trabalho. Se, porém, houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer então daqueles que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado à perturbação das famílias, arruinado os que neles confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer, à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, de minha tarefa. E dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não.
Não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar, malbarataste o teu tempo, esquecestes o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. Quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus amados irmãos, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela? Ei-vos o momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não os esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Está aí essa primeira mensagem, essa primeira reflexão do espírito de Constantino. E numa segunda é comentado o seguinte: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na comeieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Tal o verdadeiro sentido da parábola que encerra, como todas as que Jesus utilizou falando ao povo. O germe do futuro também é, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, é importante a gente refletir nesses aspectos, porque quando se fala da última hora, a gente tem que entender que os tempos que Jesus e que os profetas se referenciam são completamente diferentes do nosso calendário. Se a gente refletir que a existência do homem na face da Terra, como a gente conhece, o homem a partir da Idade Moderna, o homem moderno, data mais ou menos de 40, 50 mil anos atrás. Se a gente dividir 40, 50 mil anos por 24, que são as horas de um dia, a gente vai chegar a 2.000 horas equivalendo a um dia. Então, a última hora são mais ou menos 2.000 anos para cá. Então, é uma reflexão que a gente faz, que a última hora é o momento em que vem ser anunciado essa transição planetária iniciada com o advento da chegada do Cristo e acelerada há 170 anos atrás, há quase 170 anos atrás, com o advento da terceira revelação da doutrina espírita. Então estamos na última hora, porque quando a gente fala que a Terra tem 4,6 bilhões de anos e que a humanidade conhecida, como os homens conhecidos, começam a reencarnar no nosso planeta 40, 50 mil anos atrás, a última hora são 2.000 anos. É um instante na eternidade. Então nós estamos vivendo hoje os últimos minutos da transição planetária, porque se a hora
a hora são mais ou menos 2000 anos, um minuto é 2000 dividido por 60. Então, é mais ou menos esse ciclo de tempo onde a gente tem que vivenciar esse momento. E é por isso que Erasto, o espírito de Erasto, nos revela uma mensagem sensacional que eu vou sugerir a vocês que leiam, chamada Missão dos Espíritas. Ele começa dizendo: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos assusteis, as línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falarei a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregarei o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu bem o sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ó todos homens, vós de homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei este culto do bezerro de ouro, que a cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazeres questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios solares. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que lhe derivam. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá por todos os mundos, sobre os dois mundos, e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhe levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai, ide e agradecei a Deus
a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levam consolos. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, estes são os escolhidos, e ele lhe dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela para contentar-se sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médio. Tá aí, queridos amigos, um texto que eu não tenho uma vírgula para comentar. Nada a dizer além dessa exortação deste espírito de escola que nos conclama a irmos, pregarmos, levarmos adiante a palavra de Deus, implementarmos o reino de Deus na terra, reconhecê-lo-eis pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão, reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo, reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Está aí, queridos amigos, para sermos considerados trabalhadores da última hora, que reflitamos se estamos sendo reconhecidos por muitos nos amarmos, por praticarmos a caridade, por consolarmos os aflitos e pela nossa abnegação e desinteresse, por seguir e implementar a lei de Deus. Que Jesus nos abençoe e que possamos ser esses trabalhadores da última hora, esperados pelo Senhor Jesus e que conosco conta. Com todos eles contamos, a espiritualidade superior conta, para a implementação do reino de Deus, ainda no nosso planeta Terra. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.